Olá pessoal, boa noite. Preparando para mais uma live nessa noite. Oi Didi, você foi a primeira a entrar, querida. Seja bem-vinda, minha sogra, segunda a entrar. Tudo bom, sogrinha? Tá melhor do Covid? Nathalie, seja bem-vinda. Hoje eu vou estar falando sobre crise no casamento. Uma área que eu amo trabalhar, que é terapia de casal. Como é rico. Como é lindo esse trabalho. Adoro trabalhar com famílias, individual, mas casal ele tem um quê de complexidade. Eu amo fazer esse trabalho. Seria menina dos meus... Ô, minha sobrinha, boa noite! Daniele, de Campos. Quanta gente de Campos! Vai ser forte hoje, vai mesmo. Então eu vou começar logo com a frase. Nildo Marabá. Marabá. Seja bem-vindo, Nildo. Marabá é o que? Pará, Nildo? Você botou Marabá PA. Brasil. Ah, que bom, sogra, que tá tudo bem. Isabel do Edgar. Isabel, tudo bem, querida? Nossa, quanta gente querida nessa live. Como eu fico feliz, gente, de poder estar aqui com vocês. Então, falaram que hoje vai ser forte. Eu vou falar sobre uma frase de um autor da teoria sistêmica que ele fala que casamos com o nosso maior pesadelo. Mas aí eu vou botar uma palavra em cima do que ele falou. Na maioria das vezes, casamos com o nosso maior pesadelo. Vamos dizer que casamos com o nosso maior pesadelo? Aí vocês devem pensar assim, mas Sandra, foi de Deus. Ah, manda um beijo pra ela, Didi. Beijo, minha querida. Tidimeia. É a mãe da Edilene, da Didi. Pra gente não falar... Mas Sandra, eu casei na igreja, debaixo da bênção de Deus. O pastor abençoou, o padre. Então, assim, a gente vai entender o que a região centro-oeste do Pará, Nildo, Marabá. Seja muito bem-vindo. Então, a gente vai entender nessa live o que fala essa frase. Eu vou quase que explicá-la, né? E aí eu volto a falar sobre a frase que eu fiz na live da semana passada do Bowen, que remete a essa frase do Ítalo, que ele fala assim: relacionamentos não resolvidos com a nossa família de origem são os negócios inacabados mais importantes da nossa vida. Se você puder anotar, anote. Bowen. Sabe por quê, gente? Esses negócios inacabados, eles vão culminar, eles vão se reverberar nos relacionamentos, no nosso casamento, no relacionamento mais íntimo que a gente tem. Oi, Amélia, boa noite, querida. Aparecida, Alê, sejam muito bem-vindos. Então, se você pensa em se casar, ou se você está casado e tem situações, negócios inacabados com a tua família de origem, é algo assim mais importante na tua vida. Deixa teu casamento, né? Que nem um texto que eu li. Se você está se relacionando vez após vez, ou seja, se relaciona com uma pessoa, daqui a pouco com outra, e o tema está repetindo. Oi, meu marido, Júlio, tudo bem? E o tema está se repetindo, para tudo. O autor fala assim: para tudo e volta na tua família. Não é porque você está conhecendo, não é porque homem não presta, porque a maioria não presta. Não!
O problema não está com o outro, está lá na nossa origem. E é o que eu vou falar hoje, né? Os primeiros relacionamentos, né, que são os relacionamentos parentais, a forma como a gente se relacionou com os nossos pais vai repercutir nas nossas escolhas, até de cônjuge, e no nosso comportamento. Pasmem, gente. E vocês vão entender, eu vou trazer casos falando sobre isso, tá? Então vamos lá. Quem quiser mandar um aviãozinho para alguém que precisa. Sandrinha, Tereza, Bruno. Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade. Hoje eu vou falar sobre a teoria psicanalítica familiar. Toda essa teoria que eu vou falar, né, com relação à relação com os nossos pais e depois repercutindo no casamento, eu tirei essa teoria da teoria psicanalítica familiar, tá? Existe uma teoria por trás disso, né? Quando a gente vai atender casais, a gente vai atender pessoas, tem uma teoria, a gente não tira isso da nossa cabeça, a gente não cria nada, a gente estuda e aplica. E o Arkman, que foi um dos teóricos da teoria psicanalítica, ele era psiquiatra e psicanalista, e ele era conselheiro matrimonial. Daí, dessa teoria, ter tudo a ver com atendimento com casais. Porque ele era psicanalista e também atendia casais, né? Ele era orientador matrimonial na época. Então, o que essa teoria psicanalística familiar fala? O primeiro ponto, que aí eu vou começar a destrinchar isso com vocês. A conscientização dos comportamentos, ou seja, como a gente age na vida, e as escolhas, né? Escolha de relacionamento, escolha com relação à amizade, né? Como internalização das relações objetais parentais. Traduz, Sandra, pelo amor de Deus. Nosso comportamento e as nossas escolhas na vida tem a ver com aquilo que a gente assimilou, com aquilo que a gente internalizou na nossa relação com pai e mãe. Gente, o relacionamento primário que a gente faz, esse triângulo pai, mãe, filho, ele é tão importante, essa relação, que vai definir como a gente vai ser na vida e as nossas escolhas. Olha que forte, né? Todo mundo está falando que hoje vai ser forte, porque é forte mesmo, gente. E então, como foi a minha relação com os meus pais? As pessoas mais... Gente, pode ter tio, pode ter avô, entra como substituto, avó, mas os mais importantes, aquelas pessoas que definem, né, como eu vou me ver, se eu vou ser valorizada, amada, é pai e mãe. E na ausência de um deles, tem um substituto, mas tem um vazio. Porque quem me criou é pai e mãe. Porque tem gente que fala assim... Ah, eu não tenho pai, rechaça o pai, é porque eu não tenho pai, não quero saber de pai. Gente, teu pai está dentro de você, né? Emocionalmente, em função do que você viveu com ele, você viu, ele foi seu primeiro modelo. Ele está em você fisicamente, DNA, sangue, genética, ele está dentro de você, né? Os dois, não tem como a gente rechaçar. A gente rejeita emocionalmente, né? Mas fisicamente não tem. E aí eu vou dar o exemplo da criança. Como é que isso acontece? Né? Como é que isso funciona? E aí a gente vai pegar o exemplo da criança. O que a criança mais quer na vida, gente? Vamos lá, vamos. Cacau falou muito. Oi, Nil, querida. Luzinete. Tudo bom? Nil, Nara, seja bem-vinda. Arlete. A Nil estava aqui semana passada comigo, gente. Aquela queridona. Todo mundo falando, nossa, como ela é querida, como ela é fofa. Então,
A criança, o que ela mais quer na vida, gente? Toda criança. Selma, Santos, sejam bem-vindos. Ela quer ser amada. Gente, tudo que o ser humano mais quer na vida é ser amado, é ser admirado, ser reconhecido. E na criança a gente vê isso de uma maneira muito cristalina, porque a criança, ela não tem máscara, né? Ela ainda não criou defesas. Então a criança faz uma pintura, faz alguma coisa e mostra assim: olha mãe, olha o que eu fiz. O que a criança está fazendo com esse gesto? Ela quer um feedback. Ela espera que essa mãe fale: nossa, que lindo, que valide ela, né? Que admire. Fala: olha, algo que você produziu, algo que você fez e que foi muito bom. Né? Toda criança, todo ser humano quer isso, gente. Mas eu estou pegando lá do início, lá onde tudo começou. A criança, quando leva o desenho. E aí o que acontece? Quando a mãe chega, aí geralmente quando a mãe é psicóloga, né, tem uma secretária, tem uma visão, pedagoga, aí sabe disso, fala: ah, minha filha, que coisa linda, como você, olha como você faz coisas tão lindas e tal, motivando, né, mãe coaches, né? Aí a criança sai toda feliz, vai brincar, tipo assim, ó, ok, eu presto. Eu sou boa. Minha mãe me validou tudo que eu preciso. Agora, aí eu botei assim mais 3 pontinhos. Quando a criança vem com uma pintura, vem com um desenho, alguma coisa que ela fez, que ela confeccionou, essa mãe está irritada, tem 6 filhos para cuidar, não está dando conta da vida, o marido descobriu que traiu, ela foi traída, pegou lá no zap lá do marido que ele está com outra, e essa criança mostra um desenho, gente. Como que é isso? Imaginem. Eu estava vendo uma pregação um dia desse que o pastor falava assim, que a mãe dele falava, eles faziam muita bagunça, e falava assim: ai, eu quero sumir. Gente, eu cansei de ouvir isso com a minha mãe. Ou então: para de chamar de mãe, que eu não aguento mais. Aí a criança vai toda boa, toda bobinha: mãe, não me chama, que eu quero sumir. O que a criança interpreta, gente? Ela quer ser amada, validada, valorizada, admirada. Ela interpreta assim: eu não presto, eu não sou boa, eu não sou amada. Cacau falou que também ouviu muito, né, Cacau? Que ela ia sumir. A minha mãe falava: eu quero sumir. Então a criança, ela não tem ainda a maturidade para chegar e falar: nossa, minha mãe não está bem, brigou com meu pai e por isso que ela está falando isso comigo. Ela não tem essa capacidade. Então ela acha assim: eu não sou boa, eu não tenho valor. É isso que ela é dessa forma que ela interpreta. E ela entende que não, o que ela entende? Que não está agradando, não sou admirável. E nessa hora ela sente raiva, gente, porque a criança fica frustrada. Oi, Silvia. Gente, vou parar de falar que todo mundo depois fica de chacota comigo, falando que eu tô lá, falando uma coisa séria e parou. Oi, fulano. Oi, cicrano. Então agora eu vou parar e vou entrar aqui no texto para trazer para vocês todo esse estudo, né? Esse crescimento, né? Para mim é um crescimento esse estudo que eu trago aqui para vocês. É esse o intuito, né? Então, ela sente raiva, ela fica frustrada. Só que a criança, ela reprime a raiva. Ela não se dá o direito, porque o pai e a mãe para ela é como se fosse assim, os heróis, né? Ela depende desses pais para sobreviver. Então, quem é ela? Porque a criança sem pai e mãe morre, né? Sobreviver assim. Então, assim, ela reprime aquela raiva, né? E continua. Só que ela não volta para brincar feliz da vida, não.
ela ainda continua ali tentando agradar pai e mãe. Ah, não agradei dessa vez, então vou agradar da próxima. O que eu vou fazer para agradar os meus pais? É isso que ela pensa. Porque pai e mãe, ela não pode falar mal, né? Chegar, para, deixa de ser chata, mãe. Né? A criança fala isso desde adolescente, mas a criança não fala isso. Né? Ela internaliza, ela guarda para ela. Gente, essa raiva, engolir muita raiva ao longo da vida e do dia, isso gera depressão. Se a gente não elaborar e botar isso para fora, que é o trabalho terapêutico, ela adoece a gente. Que depressão é raiva internalizada. Então o que ela faz? Qual a estratégia que ela usa para se defender dessa situação, gente? Aí que eu vou entrar na questão do relacionamento. Que essa estratégia que a gente vai ver aqui agora, a gente pode usar lá no nosso relacionamento. Na nossa relação com o cônjuge, com o marido, né? Então, o que ela pensa? Eu vou deixar de fazer o que eu fazia para ser criança. Isso é criança pensando, gente. Eu fazia para ser... Não, eu vou deixar de fazer o que eu fazia para ser a criança que a minha mãe gostaria que eu fosse. A minha mãe ou o meu pai. Eu não sei quem ela está tentando obter a atenção, né? Então, quantos de nós, até hoje, e aí ela perde a autonomia, a individualidade dela. Se lembra que eu falei nas outras lives? Que a nossa conquista da autonomia, individualidade, começa desde criança? Se os pais vão estimular isso na gente, ou se eles não vão estimular. Então, quando eu deixo de viver, ter uma vida de criança para agradar os meus pais, desde pequenininho eu já estou criando uma máscara, um personagem. Deixando de fazer coisas para me satisfazer. A criança quer brincar, gente. Né? A criança quer fazer, quer estar livre, para ficar ali agradando os pais. E tudo isso começa pequenininho. E agora eu pergunto para vocês, quem de nós ainda na vida está como essa criança? Com essa estratégia de ser amada, né? Se defendendo da rejeição, do desamparo hoje na vida, né? E muitas das vezes com o nosso cônjuge. Então, eu passo a ter comportamentos para agradar os pais. E perco a minha essência enquanto indivíduo, porque quando a gente deixa de ser a gente mesmo, uma das grandes questões que as pessoas trazem na terapia é: perdi a minha essência. Gente, quando fala perdeu a essência, está vivendo o personagem. Ela não está vivendo a sua individualidade. Ela está a serviço de satisfazer uma outra situação ou pessoas na maioria das vezes, na sua família de origem. Quem aqui conhece um agradador, gente? Aquela pessoa que chega, que agrada todo mundo ama. Então, como ser humano, eu passo a ser um personagem de uma menina boazinha, que não desacato, não faz pirraça para agradar. Gente, criança muito boazinha, abre o olho. Criança faz pirraça, criança rebelde, né? Adolescente bonzinho. Sabe aquele adolescente que faz tudo o que você quer? Gente, tem algo de errado nisso aí. Ele está querendo agradar alguém para pertencer. Porque quando a gente não se sente amado, validado, a sensação que a gente tem é de não pertencimento. E a gente quer pertencer. Então, criança boazinha, adolescente bonzinho, namorado, marido muito bom. Marido a gente já conhece mais a fundo, mas namorado muito bonzinho, partido. Ah, mas eu não vejo defeito nele. Minha querida ou meu querido, se ela é uma perfeição, abre teu olho. Ou você que não está dando conta de enxergar algumas coisas, ou ela que tá, a máscara dela tá boa, ou dele.
que não tem como ser bonzinho o tempo todo, gente. Então, é uma forma, é um personagem, é um comportamento que passa a ser utilizado para atrair o quê? Amor, de ser reconhecido. Eu atendi uma pessoa, uma mulher, que ela veio de uma família muito disfuncional, muito. Né? O pai extremamente abusivo, né? Para ter uma noção, eu não me lembro a cena, eu sei que ele pegou vários gatos que fizeram bagunça na casa e botou dentro de um saco, com raiva da bagunça que um dos gatos fez. Pegou a arma e foi atirando no saco, matando gato por gato, gente. E as crianças vendo aquilo, junto com a mãe. Para você ver o nível de insanidade desse pai. Né? E ela no futuro, e a gente vai ver aqui, ela passou por vários relacionamentos abusivos, inclusive de namorados que botavam arma na cabeça dela. Não foi no gato não, gente, foi na cabeça dela. E a partir daí ela passou a ter a síndrome do pânico. Vocês estão entendendo como é que tudo começa com as relações parentais? Pai e mãe, pessoas mais significativas da nossa vida. Então, aí eu já dei um salto nesse exemplo, né? Falando dessa criança que se torna adulto, né? Então, se eu sempre fui uma menina, um menino bonzinho, ou espoleta, que às vezes a criança ela é espoleta, às vezes é para agradar a mãe. Sabe aquela mãe deprimida? Que não tem reação, tá sempre triste, aí o filho faz bagunça, aí a mãe se mexe. Né? Parece que isso gera vida na mãe. A gente tem que entender o para quê do sintoma, gente. A criança está sempre querendo agradar pai e mãe, mesmo desobedecendo ou desviando a crise do casal para si, para proteger esses pais. E esse exemplo que eu dei, né, dessa paciente que eu atendi, como é que ela fez para atrair a atenção dos pais? A mãe sempre mal, deprimida, por causa do marido violento. E o marido violento, ela começou a ser a filha perfeita, que estudava, tirava melhores notas. Ela cuidava, a filha perfeita, a filha boazinha. Ela se tornou uma grande mãe. O trabalho que eu fiz com ela foi ela se despedir e sair dessa cadeira que ela sempre era mãe dos problemáticos. E quem eram os problemáticos na época, quando ela era ainda adolescente e até criança, que ela era mais velha? Os irmãos. Então, com isso, ela começou a ser reconhecida, começou a ser amada, valorizada. Olha como que uma situação familiar de pai e mãe interferiu no comportamento dela e nas escolhas dela, quando ela escolheu esses homens abusivos. Que a gente vai aprender aqui que são escolhas inconscientes. Deixa eu botar aqui o relógio, gente. Hoje eu tô... Nil, tô com o relógio aqui. Não dou mais mole. Então a gente dá um salto. Aí, quando se torna adulta, ela passa a ver como o risco se entregar. Quantos adultos hoje têm dificuldade em se entregar num relacionamento? Ou se relaciona, mas não consegue ter intimidade. Só mostra o lado bom, tem medo de mostrar quem realmente ele é, com medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de não ser validado. Tá vendo aquela criança lá atrás com a mãe, com o pai, e agora está se relacionando com uma pessoa intimamente, numa relação? Por que ela tem medo de se entregar? Porque quando ela se mostrava lá atrás, né, quem ela era, o que ela fazia, ela não era acolhida. Então ela não era amada. Então esse adulto, essa criança que se torna adulto, passa a ser assim. Gente, um exemplo de uma pessoa que não se entrega. É um homem que é casado e tem várias amantes. Sabe o que acontece, o homem que tem várias amantes? Mas ele é super amado. Tá, tem muito carinho. Satisfaz aquela necessidade de ser amado. Mas não tá com ninguém. Sabe? Não tá com ninguém. Não tem como você ter intimidade com várias pessoas. Então vocês estão
entendendo, captando como é que isso vai se reverberar nos relacionamentos? Agora eu vou perguntar para vocês, por que se reverbera nos relacionamentos? Porque isso vai acontecer lá quando a gente tem uma relação de mais intimidade. A gente acaba mostrando esse lado, né? Ou esse personagem, essa defesa. Porque é a relação mais íntima que você tem depois de pai e mãe. Por isso que isso acontece nos relacionamentos. Aí a gente repete o que a gente vivenciou lá atrás. Então, a maioria dos casais que estão passando por crises, eles estão usando estratégias de defesa. E eu vou falar para vocês, gente, não é defesa contra o teu cônjuge, que ele pode estar fazendo por onde, alguma coisa, mas essa defesa você construiu lá atrás, lá de trás. Ela é antiga, isso não é novo na tua vida. Às vezes eu pergunto ou na terapia individual, ou de casal, esse sentimento, eu estou me sentindo abandonado, esse sentimento é novo? Não, não é novo. Eu me senti isso ao longo da minha vida, não é novo, gente. A gente atualiza esses sentimentos, né? E o que são estratégias de defesa? São estratégias de sobrevivência que você monta para dar conta de se defender do risco de não ser amado. Porque, gente, a dor de não ser amado, a dor de ser abandonado é tão grande que a gente registra isso lá de trás, na nossa infância, e se defende na vida adulta. Eu não quero mais passar por isso, eu não vou me entregar. Sabe, eu não vou me entregar para ser abandonado de novo, dói muito. Gente, isso tudo é inconsciente. A gente não tem consciência disso. Então, é mecanismo de sobrevivência para se defender. Mas aí eu falo para a pessoa que eu estou atendendo, esse mecanismo te fez sobreviver ao longo da tua vida, mas hoje está te atrapalhando. Está atrapalhando na tua intimidade com o teu cônjuge, está atrapalhando na confiança que você precisa ter com o teu parceiro. Vocês estão entendendo? Esse comportamento fez com que você não surtasse, que você chegasse até onde você chegou. Só que agora precisa mudar. Esse comportamento já não está te prejudicando, não está te fazendo bem. Principalmente no relacionamento. Porque o temor de toda criança, gente, e eu já falei também aqui da família, é o medo da separação. O medo de ser deixado, o medo de ser abandonado. Então, quando o jovem ou adulto encontra um parceiro e usa as mesmas defesas, ser bonzinho, ser agradador para ser amado, não me mostro quem eu sou, me fecho, sabe aquela pessoa que você não consegue penetrar nela, sabe? Eu ouvi de uma pessoa muito querida que é peixe ensaboado. Sabe aquele peixe ensaboado? Que você pega e fica pulando? Você não consegue pegar. Isso é defesa, gente. Isso é medo. Ou então, fica com o pé atrás, não me entrego, faço milhões de testes para ver se é amado. Sabe, vou fazer isso, vou aprontar para ver se ele me ama mesmo. Não vou falar o dia do aniversário do nosso casamento para ver se ele vai lembrar. Que eu acho que ele não vai porque ele não me ama. Ou então, gente, o que mais acontece? Vou olhar no Zap para ver se ele está conversando com alguém. Gente, isso é invadir privacidade, sabia? Cada um tem a sua privacidade. Então, assim, você entra no Zap e para ver se realmente ele não está te abandonando, não está te traindo, porque essa desconfiança vem lá de trás. Não é só ele que está te... Ele pode ter atitudes que tocam na tua ferida, mas que você traz lá de trás. Essa ferida já vinha sangrando. Essa ferida não é nova na tua vida. Né? Então, Zap, aniversário, eu não sei qual é a tua estratégia para testar o amor, se realmente você está sendo amada pelo seu cônjuge.
Então tudo isso é uma defesa no sentido assim, justificar e falar, realmente eu tenho que acabar com esse casamento. Tá vendo? Ele não me ama. Peguei essa conversa esquisita aqui, olha só, que safado. Tá vendo? Igual meu pai, né, que minha mãe falava que só tem homem safado, aí você comprova a tua crença. Aqui ele é safado. Que conversinha é essa? E às vezes não tem nenhuma traição, né, gente? Conversa, sei lá, você entendeu errado, e às vezes pega mesmo, né? Quem procura acha. E aí, você vai e se separa, tipo assim, tá vendo? Casamento, não existe casamento. Tem como confiar em homem. Mas o quanto que você fez por onde para chegar nesse momento? Então usa situações, histórias para me retirar do casamento. Justifico não me entregar. Por defesa, eu nem entro na relação. Quantos que se casam e não conseguem ter intimidade, profundidade no relacionamento com seu parceiro, porque tem medo de se entregar, tem medo de se expor, né? Se defende. E existem duas estratégias de defesa, gente, que eu vou falar para vocês que eu acho que vocês conhecem. Sabe? Quem está assistindo a live aqui não faz isso não. Mas aquela tua vizinha, aquela tua tia, ninguém aqui, tá todo mundo, né, se tratando, ninguém faz isso. As pessoas estão ouvindo minhas lives sobre diferenciação. Então eu vou dar exemplo de pessoas que você conhece. Duas estratégias de defesa. Ou excessivamente a pessoa se defende se afastando, empurrando pessoas para longe de você. Sabe aquelas pessoas hostis? Que estão sempre empurrando, sempre falando ignorante. Aí a pessoa sai de perto, fala mal de... Tá vendo? Fulano me abandonou. Parece coisa de maluco, né, gente? É a autossabotagem que a gente fala, né? Aquela pessoa, você faz de tudo para aquela pessoa te abandonar, a pessoa te abandona, você fala, tá vendo? Me abandonou. Claro, você fez de tudo. Medo de se entregar e ser abandonado, né? E acaba sendo abandonado. Ou a outra estratégia seria fusionamento. Viver a vida do outro. Vira um chiclete. Ninguém aqui é chicletinho não, né, gente? Sabe aquela pessoa que parece que quer... Sabe aquele namoradinho? Acho que alguém já teve esse namorado assim, parecia que queria entrar dentro... Não é ter relação sexual não, emocionalmente, gente. Queria entrar dentro de você. Sabe aquela pessoa assim, excessivamente grudada em você? Gente, isso acaba com qualquer relacionamento. Tanta hostilidade acaba afastando as pessoas de você, quanto você querer ficar perto, querer ficar o tempo todo controlando, sabe? Ai, você mandando a mensagem assim, não, ela tem que me amar, eu preciso ser amada. Gente, ninguém quer isso. Aí, por medo de ser abandonado, acaba sendo abandonado. Sabe? Parece que o tio sai pela culatra. Casais que ficam o tempo todo juntos. Gente, a nossa cultura, ela estimula muito isso. Né? Da família toda unida, todo mundo junto, todo mundo grudado, né? Ninguém pode, né? Não pode abandonar, não. Né? Aquela coisa assim, tem que ser todo casal o dia inteiro junto. Gente, chega à noite, o casal não tem nem tesão. Sabe? Aí fala, não, mas a gente é casal 20. Todo mundo fala que a gente é exemplo de casal o dia inteiro junto, gente. Chega à noite, um não quer nem olhar para a cara do outro. Não é verdade? Não é bom ficar um tempinho longe, aí sente saudade, aí fica pensando na pessoa, o que ela está fazendo. Mistério é bom, né? Ajuda no erotismo, ajuda não é palavra, estimula o erotismo. O que eu vivo falando aqui, gente, casal é união, pertencer e ao mesmo tempo ter momentos de individualidade. E geralmente quem tem medo de ser abandonado não quer que o marido saia, jogar futebol com os amigos, não quer tem que ser tudo junto, o casal tem que ser junto. Mas se for jogar futebol eu vou junto, se eu for sair com a minha... Gente,
Momentos casal e momentos individual. Até para você contar. Sabe, as coisas. Eu quando saio de bicicleta, né, de manhã, vou caminhar, chego aqui com um monte de coisa. Gente, olha, Júlia, eu vi isso, olha, aconteceu aquilo. Olha, a praia hoje estava cheia, todo mundo, ninguém está respeitando a pandemia. Gente, quanta coisa nova. Ah, eu vi uma situação assim, foi ontem, né? Até o Júlio foi caminhar e viu também, a gente se encontrou lá. Eu fui de bicicleta, ele caminhando. Um cara fazendo besteira com o carro atropelou um motociclista. E, enfim, aí ele parou com o carro, saiu correndo, a polícia foi atrás. Se o Júlio não estivesse lá na praia, lá, não tivesse visto, poxa, ia ser assim, a notícia. Que gente, isso faz parte. Quantos casais que eu vejo assim, não gosto de falar com fulano só fala sobre não sei o quê. Só sobre isso. Não aguento mais, gente. Então assim, a gente tem que oxigenar, sabe? Trazer coisas novas, isso faz parte, gente, de um relacionamento saudável. Aí só conta aquela coisa, fica falando de filho, que o filho não sei o quê. Gente, casal em crise, ele fica procurando problema no filho. Porque meu filho tem TDAH. Porque meu filho tá letárgico. Porque meu filho tá com depressão. Gente, às vezes eu fico vendo o filho assim que não tem, né? Às vezes é uma situação ou outra, eu fico assim, gente, vai namorar. Larga o filho, para de ficar olhando, vê problema no filho. Que tem problema de aprendizado, que tem problema de não sei o que. TDAH, aí vem, né? TDAH, oposição à autoridade, não sei o que. Os pais já trazem isso pra gente, né? Então assim, vai namorar, gente. Casal. Os filhos estão olhando para vocês e vendo o que é uma vida de casal. Tem casais que não tem mais vida de casal. Mas a gente funciona muito bem como pai e mãe. Tá, pai e mãe é uma coisa, casal é outra. Aí às vezes o filho né, tá querendo escolher, que agora tudo é bissexual. Adolescente agora tá na moda bissexual. Aí tá em dúvida porque não quero o casamento dos meus pais. Se for para me relacionar com uma pessoa e minha mãe e relacionar com meu pai, vou me relacionar com a mulher. Sabe? Desvia o padrão. Né? Aí fala, a culpa é da criança. Não, porque a criança não está vendo exemplos bons dentro de casa, gente. Aí os pais falam, não, mas a gente é bom, a gente funciona bem como pai e mãe. Tá, funciona bem, mas pai e mãe, quando não tem vida de casal, não tem paciência com o filho, não tem paciência com a vida. Não adianta virar personagem. Que a gente faz de conta que tá tudo bem, o filho sente. Então, gente, eu saí aqui totalmente, mas é o que eu tenho vivido nos atendimentos, né? E tô passando para vocês poderem ver o que é saudável. Porque a gente não briga, casal que não briga. A gente nunca brigou na vida, gente. Casal que de vez em quando tem um arranca-rabo. Tô falando pra você discutir na frente do teu filho, não é isso não. Mas enquanto tem amor, tem paixão, aquela coisa assim, vem cá, sabe? E tem vida. Agora que eu não tô nem aí pro outro, não tem mais casamento. Aí eu fico muito preocupada com isso. Então, ou eu me fusiono, ou eu sou excessivamente, me defendo, me afastando das pessoas. Então, quando eu atendo um adulto que tem essa dificuldade, eu não trabalho no relacionamento, gente. Eu até trabalho como terapeuta de casal. Mas eu, sabe, mesmo tratando de casais, eu vou lá na família de origem, lá no triângulo primário. Sabe, as faltas que ficaram lá atrás, eu vou na fonte, eu vou resolver na fonte. Tem que voltar nas relações parentais, como eu me relacionava com pai e mãe. Isso que eu vivo falando, perdoar pai e mãe, humanizar pai e mãe. Parece que eu tô aqui, né? Lá vem ela de novo. Hoje é o quê? Perdoar ou humanizar? Porque tudo começou lá.
pai, triângulo primário, pai, mãe e filho. O desejo de ser amado é a interpretação que eu tenho até hoje, que eu não estou sendo, meu marido é frio. Gente, às vezes ele teve pais que foram frios com ele, né? E ele é frio emocionalmente, mas ele faz coisas para você, compra presente. A linguagem do amor é outra. Não, mas é porque ele não me ama. Não, porque ele não gosta de mim. Por quê? Lá atrás eu via dessa forma com os meus pais. Então hoje no meu casamento eu tenho esse mesmo desejo de ser amado, sabe? De quando criança, de ser validado, ou então eu me defendo achando que ele não vai me amar. Então, para não passar por essa dor, eu nem chego, eu hostilizo. Eu acabo hostilizando. Então eu passo a interpretar gestos do parceiro como não estar me amando. Queridos, não projetem. Não projeta no teu filho, no teu parceiro, aquilo que você viveu lá atrás. Um outro exemplo também que eu trago de repetição que foi lá atrás. Eu atendi uma pessoa que a mãe falava mal dela para os parentes e amigos, quando criança e adolescente. Sabe o que aconteceu? Ela se achava muito má, muito ruim. Ela acreditava na mãe. E ela entrou num relacionamento abusivo. O pai não batia, né? Não tinha violência entre os pais e nem o pai batendo, que geralmente relacionamento abusivo tem isso, esse histórico. Mas por ela se sentir má, se sentir ruim, que não prestava, que a mãe falava disso, né, para os outros, ela arrumava uma pessoa que batia nela, falava que ela não prestava. Então aquilo, sabe, tá vendo? Eu não presto, eu mereço isso. Olha só que coisa louca. Você, né, entrar num relacionamento desse, vivenciar isso em função daquilo que você acredita de você, em cima do que passaram lá atrás. Aí eu vi com ela, sabe o que? A gente chama de ressignificar. O que essa mãe olhava para você e via que não era ela, que ela era uma criança e que incomodava ela e ela falava mal? Aí ela falava, eu acho que ela falava que eu era muito parecida com ela, respondona, que eu era impetuosa, e ela tinha raiva disso, dela mesma. Falei, então ela via em você aquilo que ela não gostava nela. E ainda falava mal. Aí eu ainda fiz uma pergunta pra ela, vem cá, a mãe dela falava mal dela também? Vovó falava muito mal dela também, pras outras pessoas. Falava que ela não prestava, o mesmo padrão, repetição de comportamento. Gente, isso gera muita raiva, né? A criança, quando não é amada, validada. E quanto que a gente tem dificuldade de admitir essa raiva, e essa raiva fica corroendo dentro da gente. E aí sabe o que acontece? Essa raiva, sabe onde que ela vai sair? No teu cônjuge, no teu parceiro. Sabe aquela briga que tomou uma proporção que não era para ter tomado? Sabe? E que você falou coisas, aí entra a fase de Bowen, acho que Bowen ou Andolfo, que ele fala, falamos para os nossos cônjuges e filhos aquilo que não tivemos coragem de falar com nossos pais e irmãos. Então, quem que você está vendo naquela pessoa? O que você está falando é para aquela pessoa, ou a pessoa que você está projetando nela que você tem muita raiva? Pai e mãe faz muito isso com filho, gente. Muito. Inconscientemente. Gente, tudo isso eu estou falando inconsciente. Ninguém tem consciência disso aqui não. Tá? Eu que estou trazendo para vocês. Então, por medo de perder, acaba perdendo. E... nossa, eu já falei quase tudo, gente. Falei... porque a gente costuma muito ver o que a criança interpreta dos pais.
Mas a gente não... O que dos pais bate na criança? Mas pouco a gente para ver o que quando os pais olham para a criança e falam, tem alguma atitude, o que esses pais estão vendo nessa criança? Né? Outras pessoas também que eu atendi, né? Surras e mais surras, porque ela via o pai naquela filha, que a filha era igual ao pai, fisicamente, a maneira de ser. Então, quanto que a dor da traição, de ter sido abandonada, deixada de lado por outra pessoa, ela descontava naquela criança. Aí tem que fazer todo um trabalho de entender o que passava na cabeça dessa mãe ou desse pai. Então vocês entenderam, gente? Quando nos relacionamos quando adulto, trazemos de volta essa experiência das relações parentais, que na maioria das vezes ficaram inacabadas. Entenderam por que é importante voltar lá emocionalmente e resolver? E até hoje sofro com elas, com aquilo que faltou ou querendo o que foi bom. São duas coisas que a gente cobra do nosso cônjuge, projetando nele. Ou aquilo que faltou dos nossos pais, carinho, atenção, né, parceria, ou aquilo que foi bom e que não estou tendo com esse parceiro. E isso gera muita crise, gente. Isso gera muita crise. Então eu pergunto para vocês hoje, o que você está atualizando hoje no teu casamento e que ficou inacabado lá atrás? A pergunta seria assim: qual a dúvida que você ficou de ser amado pelos teus pais para que eu cobre isso hoje do meu cônjuge e acho que ele não está me suprindo? Essa falta veio lá de trás, gente. Essa conta não é dele. Então vê o que ficou de déficit no livro caixa, mágoa, culpa, resolver, para que você possa olhar para o teu cônjuge, para a pessoa que ele é, e não a projeção daquilo que você joga, idealização, as suas lacunas, os seus vazios, mas olhar para a pessoa que ele é e as limitações que ele tem. Porque nós somos limitados, gente. Todos nós somos limitados. Então, fechar livro caixa. Mágoa ou culpa? Eu me sinto magoada, achando que alguém me deve lá de trás e cobra aqui. Ou eu me sinto culpada, querendo reparar lá atrás, com a minha família de origem, né? Estou sempre pronta para cuidar de todo mundo, para salvar todo mundo. E faço isso com o meu marido, né? Pergunto para vocês, qual o teu mecanismo de defesa? Ser vítima para poder ser amada, ser, né, querido, ser querida, mãezona, né? Ajudo todo mundo, que aí eu ganho amor. Eu falo que ganho estrelinha, gente. Sabe? Um monte de estrelinha. Ser perfeccionista, faço tudo perfeito, então todo mundo vai me admirar, só que eu não aceito imperfeição de ninguém. Qual é o seu mecanismo de defesa que te atrapalha hoje no relacionamento com teu cônjuge e com teus filhos também? Ok, gente, eu vou continuar, que eu vou responder esse tal de pesadelo. A gente casa com pesadelo. Mas muita coisa eu já respondi hoje, tá? Os nossos fantasmas lá do passado, que a gente não olha para ele e resolve, se atualiza no casamento. Fantasma é pesadelo, gente. Fantasma é o pesadelo. Ok, gente. Deixa eu ver aqui vocês. Melane, Claudinei, Nil, Francisca. Beijo no coração de todos vocês, né? Mônica, Maria, Francisca, Nil, Gabriel, querido. Bom que você tá aqui.
Danusa, Magazine. Gente, que bom. Pastor, mas o nome começa com G. Meu marido aqui riu de alguma coisa. Ah, eu falei, gente, vou contar pra vocês, pra gente rir um pouquinho. Eu falei, Júlio, você vai lá, no final da live, você vai dar um testemunho falando que o Ítalo estava errado. Que o teu casamento é uma benção. Não casou como o teu maior pesadelo. Ele ria, não sei se ele riu disso, quem tá aqui cheio de carinha de riso. Eu falei, não, você vai dar testemunho, amor. Na marra, né? Fala que Ítalo tá errado, a gente não casa com pesadelo, só uma benção na sua vida. Gente, casamento é isso, a gente tem que zoar, a gente tem que rir, para as coisas ficarem leves, né? A gente tem que ter esse tipo de parceria, né? Mistério, como dizia a dona Milu de Tieta, mistério. Gente rindo aqui também, Ana, querida, muita gente já deve ter saído, nossos vizinhos. O Júlio falou nossos vizinhos, não sei qual situação. Gente, muito obrigada. Como se tira o padrão, Renata? Eu já estou falando ao decorrer da live como que se tira esse padrão. E eu vou continuar na próxima live, tá, Renata? Se resolvendo com questões lá de trás, se a gente repete hoje, é porque não está resolvido. Padrão é o quê? Você repetir algo do passado. Se eu vou falar isso na próxima live, é como querendo passar de ano naquela relação, naquele relacionamento. Então, assim, a gente resolve padrão indo lá atrás, resolvendo pendências, Renata. Desconto nos outros, é ridículo mesmo. A gente pode até falar nisso, né? Acho que é Selma que falou. É mecanismo, né, do ser humano. Cláudia, gente, muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Cláudia também aqui, Gerardo. Até semana que vem, gente. Pra gente resolver e fechar essa questão de pesadelo. Chega de pesadelo. Ok? Beijos, tchau.